Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Estarei ministrando o curso de Direito Administrativo e Responsabilidade Civil do Estado. Antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, capítulo 8, ações indenizatórias e reparação de danos. Então, nós vamos ver os procedimentos para buscar a indenização, a prova do dano e do nexo causal e as medidas de reparação de danos. São os tópicos abordados no capítulo 8. Então, vamos lá. A busca por indenização em casos de responsabilidade do Estado envolve um conjunto específico de procedimentos jurídicos. Tá? Então, são os famosos pressupostos que nós estudamos nos capítulos anteriores. Então, pessoal, iniciar uma ação indenizatória requer cuidado e atenção aos detalhes processuais. Então, eu não posso, iniciar uma ação aí sem ter os meus pressupostos, os pontos aí que a gente tem que atentar antes de abrir uma ação. Então, o primeiro passo, muitas vezes, é a elaboração de uma petição inicial, uma petição é um pedido, na qual a parte prejudicada ela vai apresentar os fundamentos fáticos, ou seja, o fato, e também os jurídicos que vão embasar, que vão fazer o embasamento à reivindicação de indenização. Então, você tem que fundamentar essa petição, beleza? Ok. Então, em muitos sistemas jurídicos, as ações indenizatórias contra o Estado são submetidas a requisitos formais específicos, como prazos prescricionais e a notificação prévia do ente estatal responsável, ou seja, vai ter um prazo para você entrar, com essa petição e, obviamente, vai ter uma notificação desse ente público ao qual você está fazendo essa ação indenizatória e, obviamente, vai ter que ter um prazo aí para esse órgão ele responder em cima dessas acusações. Então, vejamos, cumprir essas formalidades é essencial para garantir a admissibilidade da ação e evitar a sua extinção prematura. O que seria isso? A admissibilidade, no complexo, ela representa o seguinte: se essa ação ela atendeu todos os pontos iniciais, se ela não atingir, obviamente, ela vai ser extinta de forma prematura. Então, antes da gente colocar a investigação em cima disso, se ela não cumprir determinados requisitos, ela já se encerra, ok? Então, vejamos. A tramitação da ação indenizatória, ela segue os ritos, tá? Os caminhos processuais estabelecidos pela legislação vigente. Então, vai ter uma legislação lá que vai falar dessa tramitação da ação indenizatória, com a realização de audiências, a produção de provas e a possibilidade de recursos em caso de decisões desfavoráveis, ok? Então, a representação por advogado é comum, tá, nesses casos, sendo fundamental para orientar a parte prejudicada ao longo do processo e garantir também a defesa de seus interesses. Beleza? Então, isso são os procedimentos para buscar a indenização. Agora nós passamos para a questão da prova do dano e do nexo causal. Então, pessoal, a comprovação do dano e do nexo causal é o cerne, tá? É o núcleo das ações indenizatórias. Lembrando que são o que nós observamos nos capítulos anteriores, que a conduta e o dano, obviamente, vão ser os primeiros pressupostos, e o nexo causal vai ser aquele terceiro elo que vai ligar a conduta do Estado com esse dano, beleza? Então, o dano e o nexo aí vai ser o miolo, das ações indenizatórias. Então, o que acontece? A parte que foi prejudicada, ela vai ter que apresentar evidências sólidas, concretas, que demonstrem não apenas a existência desse dano, mas também a relação direta entre a conduta, e os prejuízos sofridos, que eu falei da questão do nexo causal da conduta com o dano. Então, a coleta de provas, ela pode envolver documentos, testemunhas, laudos periciais e outros meios que vão fortalecer a fundamentação fática da indenização, beleza? Ou seja, os fatos que vão comprovar essas questões.
Então, no contexto da responsabilidade do Estado, a prova do nexo causal muitas vezes representa um desafio, não é algo muito simples de ser feito, especialmente quando existem causas concorrentes ou elementos externos que também contribuíram para o dano. Ou seja, a gente pode ser alegado que tais danos que foram causados têm multifatores, ou seja, não é uma ação somente do Estado, tá? Então é algo um pouco complexo, né? Pouco não, muito complexo para a gente conseguir comprovar quando tem mais de um fator. Então a argumentação jurídica e a apresentação de provas robustas, né, são essenciais aí para estabelecer de forma convincente essa relação de causa e efeito. Então quanto maior número de provas eu trouxer, provas robustas, ou seja, que vão comprovar, né, vídeo, fotos, testemunha, laudo pericial. Então isso vai fortalecer aí a possibilidade da gente fazer um nexo causal da conduta do Estado com o dano ocasionado por ele. Beleza? Essa questão da prova do dano e do nexo causal. Por fim, chegamos às medidas de reparação de danos. Então aqui, houve o dano, reconheceu o dano, aqui vai ser a questão da medida de reparação dos danos. Então, uma vez comprovada a responsabilidade do Estado e a existência do dano, a parte prejudicada ela tem o direito de buscar medidas de reparação adequada. Então, pessoal, as medidas de reparação de danos visam o quê? Proporcionar à vítima uma compensação justa pelos prejuízos que foram sofridos, restaurando, na medida do possível, a situação anterior ao evento danoso, tá? Quando possível. Então, pessoal, entre as medidas comuns, né, de reparação estão as indenizações pecuniárias, dinheiros, tá? Que buscam compensar os danos materiais e morais causados. Então, a quantificação dessas indenizações pode envolver avaliação de despesas médicas, né, perda de renda, danos ao patrimônio e sofrimento psicológico, proporcionando uma reparação proporcional à extensão dos danos, tá? Então, é assim que a gente quantifica essa questão de indenização. Então, além das indenizações pecuniárias, né, outras formas de reparação podem incluir a correção de danos específicos, tá? Uma restituição de direitos violados, né? Em alguns casos, a concessão de medidas compensatórias não financeiras, como desculpas públicas ou implementação de políticas para prevenir danos semelhantes no futuro, tá? Então, para cada caso é um caso, não existe uma reparação de danos concreta para tudo, né? Cada caso é um caso e às vezes por exemplo, uma pessoa que foi presa injustamente, obviamente, uma das reparações é a liberdade dessa pessoa e, posteriormente, né, a questão da indenização pelos danos causados aí, psicológico, né, dessa pessoa que foi presa injustamente, ok? Então, pessoal, é fundamental que o sistema legal, ou seja, a legislação em si, ela dispõe de mecanismos que permitam a aplicação efetiva dessas medidas de reparação, garantindo que a justiça seja alcançada de maneira abrangente, ou seja, houve um erro, então o próprio sistema ele tem que permitir essa reparação. Então, a execução das decisões judiciais e a supervisão contínua dessas medidas são elementos cruciais para assegurar que a parte prejudicada receba uma reparação eficaz e justa pelos danos suportados, tá? Então imagine, é interessante que essas decisões elas passem por certas revisões. Por quê? Imagina, uma pessoa ficar anos para depois falar, não, realmente estava errado. Pô, né? Então, fica aquele sentimento de, será que se tivesse uma revisão ali contínua, né? Um aprimoramento ali dessas atuações, será que a gente não evitaria muitos danos? Então, fica aí, né, uma dica que isso já vem sendo criticado, né, colocado em prática aí essas revisões desses atos. Então, pessoal, de forma a finalizar aqui, né, as considerações finais sobre as medidas de reparação de danos, o que nós podemos observar? Que esse tópico ele destaca a importância do acesso efetivo à justiça no intuito de buscar a indenização em casos de responsabilidade do Estado. Então, nós vimos aí os procedimentos, né, a prova do dano, o nexo causal, juntamente com as medidas de reparação, formam um conjunto interligado que tem o objetivo de proporcionar uma resposta justa e eficaz às vítimas de condutas
estatais prejudiciais. Então, a compreensão detalhada desses processos é essencial para que a gente garanta que a responsabilidade do Estado ela não seja apenas reconhecida teoricamente, mas aplicada de maneira prática e efetiva. Ok, pessoal? Finalizamos aí o capítulo 8. Nos vemos no capítulo 9, quando nós vamos abordar sobre a jurisprudência relevante, ok? Vejo vocês no capítulo 9.